Olá, eu sou o Marcos Rodelo, especialista expert em Microsoft Excel, aqui no canal Excel Online Brasil. Nesta aula, então, nós vamos criar essas listas dinâmicas dependentes entre cidades e estados utilizando a função desloque. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, já dá um like aí no vídeo. Já ia me esquecendo, olha só, o nosso blog agora, o blog excelonlinebrasil.com, aqui na nossa página você tem aqui, além de artigos, né, os treinamentos, você tem aqui na parte de recursos essa seção agora de downloads. Aqui em downloads você terá acesso por categoria, de modo gratuito, a todos os arquivos que nós trabalhamos aqui no canal, né, disponível para download gratuito e com os links dos respectivos tutoriais. É muito conteúdo gratuito para você. Nosso intuito sempre de auxiliar os profissionais aí Brasil afora, Brasil, não só Brasil, outros países, né? Tem Angola, tem Portugal, temos muitos seguidores aqui. Nosso intuito é auxiliar vocês em suas carreiras, em suas empresas, para que você possa seguir sempre com passos mais firmes aí para o seu futuro. Tá legal? Bom, vamos então à nossa aula. Eu trouxe aqui um arquivo que estará lá na nossa página, disponível para download também, certamente, com um espaço para o F, né? O estado e cidades. Aqui que nós vamos criar nossas listas. Pois bem, na base, dessa vez, nós temos uma lista completamente diferente. Tá? Para o indireto, eu criei uma listagem na horizontal, né, com os estados. Se você não se recorda, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui no canto direito superior. Tá? É um link desta aula que nós resolvemos esse problema com a função indireto. Mas para o desloque nós vamos trabalhar com a tabela de uma outra maneira. A tabela ela se desenvolverá desta forma aqui, ó, tá? Está classificada por UF e por município, onde temos aqui todos os municípios, estados aqui do país, tá? É assim que vamos trabalhar com a função desloque, perfeito? Bom, vamos falar um pouco sobre a função desloque, como ela funciona. Ela é uma função muito diferente, tá? Das que o pessoal conhece, grande parte dos profissionais não tem contato com ela, porque apesar dela ter a capacidade de trazer um resultado, trazer um valor, o que ela faz de melhor, na verdade, é trazer um intervalo. Tá? É uma função que ao final ela é igual a um intervalo. Então, como ela vai funcionar? Vamos ver aqui este exemplo. Eu criei aqui um modelo, tá? Para que possamos fazer um teste primeiro aqui com a função desloque. Eu criei uma espécie de uma tabela, tá? Então pensem que isso aqui é uma tabela, mas desta tabela eu quero apenas esta lista aqui, ó, com esses 4 itens. Então como ficaria a nossa função desloque? Bom, igual desloque. Primeiro argumento, ref. Qual é a referência? A referência é um ponto de partida, é um ponto inicial. O meu ponto inicial nessa tabela é aqui, ó, G10. A célula G10 é o meu ponto de partida. Pois bem, ponto e vírgula, lins. O argumento lins, aqui em cima eu deixei uma descrição já dos argumentos, né? A célula de referência, o lins, ele é um deslocamento, distância em linhas do intervalo desejado em relação ao ref, que é a referência. Então, essa lista aqui, ela começa nesta linha. Então, a distância é de 3 linhas. A partir da minha referência, são 3 linhas até o ponto inicial da lista que eu quero. Então, a distância é de 3. Ponto e vírgula. Cous, deslocamento, distância em colunas do intervalo desejado em relação ao ref, que é o argumento inicial. A distância em colunas, mesma coisa, ó. Uma coluna, 2, 3, 4. 4 colunas de distância. Então, 4, ponto e vírgula. Altura. Qual é a altura? Opa, aqui está errado aqui em cima, né? Eu pus aqui quantas colunas, já vou corrigir. É quantas linhas terá o intervalo desejado, tá? A altura é dada em linhas. Então, a minha lista tem 4 itens, então serão 4 linhas de altura. E agora sim, largura, quantas colunas terá o intervalo desejado? Ela terá uma coluna de largura, né? Isso aqui é uma coluna só.
Então, uma coluna de largura, são 5 argumentos. Fechei aqui o meu desloque, Enter. Se você possui o Office 365, ele já vai exibir para você essa lista, né? Ele é uma função de matriz dinâmica, já vai conseguir esparramar essa lista aqui na tela. Caso você esteja usando versões anteriores, né, 2016, 2013, 2007, 2010, enfim, ele vai exibir um erro provavelmente, porque ele não tinha capacidade de trazer a lista diretamente na função, mas vai funcionar do mesmo jeito, tá? Fica tranquilo que vai funcionar mesmo que você esteja trabalhando com versões anteriores. Vamos ver então como trabalharíamos com esses argumentos, com esses 5 argumentos para criar este milagre da lista de estados e municípios. Bom, deixa eu corrigir aqui, ó, a altura, na verdade, ela é referente às linhas. Linhas, pronto. Quando vocês forem fazer o download lá na página, já vai estar corrigido isso aqui. Pois bem, nós queremos então criar listas de estados e municípios. Primeira coisa, eu preciso criar uma lista de estado. Eu preciso de alguma coisa, né, que é onde eu vou clicar aqui num drop-down e vai trazer para mim a lista de estado, que é a lista mais simples, ela não depende de nada, né? Então eu vou selecionar aqui a coluna A, vou dar um Ctrl C, copiar, vou colar aqui na coluna D, colar, Ctrl V, e vou agora remover duplicidade, remover duplicatas. Onde fica isso? Na guia dados, no grupo ferramentas de dados, remover duplicatas. Cliquei, ok, removi duplicidade. Temos aqui só 27 itens agora. Eu vou tirar aqui... Bom, a UF não faz diferença, ela não vai fazer parte da lista. A minha lista, ela compreende o intervalo que vai de D2 até D28. Aqui que nós temos os estados. Eu vou nomear, então, este intervalo. Venho aqui na caixa de nome, vou chamar de L. L é o prefixo que eu utilizo para listas. L, underline, lembrando que para dar nomes você não pode utilizar espaço, tá legal? Underline, estados. L, underline, estados. Enter. Nomeei o intervalo. Venho aqui em listas e já vou criar a lista de estados. Vamos lá. Guia dados, grupo ferramentas de dados, validação de dados. Aqui em validação de dados, nós vamos então criar uma validação de lista, onde a fonte, se você não se recorda do nome que você deu para a lista, pressione a tecla F3, aqui está, ó, L estados, ok, ok. Pronto, já temos aqui a nossa lista de estados. Eu vou deixar selecionado aqui o Acre, tá, ó, selecionado aqui o Acre, para que nós já possamos testar o nosso desloque. Volto aqui na base, vamos voltar na base e vamos então ver como criar esse desloque para que ele funcione com muita eficiência. Eu separei aqui os argumentos para que nós possamos criar cada um deles separadamente e depois fazer um alinhamento dentro do desloque, mas já entendendo o que está acontecendo com a função. Tudo bem? Primeiro, ref. Qual será a referência do meu desloque, uma vez que eu quero que ele nos traga a lista de municípios do estado que eu selecionei lá em listas? Bom, a minha referência será o próprio B1. É aqui, nessa célula, que começam as listas dos municípios, né? Não tenho por que colocar nenhuma outra célula aqui no meio, aqui ou aqui em um F. A lista de cidades, né, começa aqui em B1. Então, vou digitar aqui B1. Essa será a nossa referência. Pronto, deixa eu centralizar aqui. Ok. Lins, deslocamento. Qual a distância em linhas do intervalo? Para o Acre, não há distância alguma praticamente, né? Porque o Acre já começa logo aqui. Mas eu tenho que considerar que depois, quando nós selecionarmos aqui outro estado, né? Por exemplo, aqui a Bahia, a minha lista vai começar lá... Bahia... lá na linha 204. Então, ele vai ter que se deslocar até a linha 204 para poder fazer isso. Qual função permite que nós possamos calcular essa distância, né? Onde está localizado o estado Bahia na lista da coluna A? Pois bem, vamos utilizar para isso a função corresp, igual corresp, valor procurado. O valor procurado é o estado que foi selecionado lá na aba listas. Então,
eu vou clicar aqui em listas e vou clicar no estado que eu selecionei aqui, listas B4. Ponto e vírgula, onde será procurado esta informação? Nós vamos procurar esta informação aqui na aba base, né, na planilha base, na coluna A. Eu posso tanto selecionar a coluna A inteira, como posso pegar apenas o intervalo que nós temos aqui. Eu vou trabalhar especificamente com o intervalo. Vou fixar meu intervalo, apesar de que nós não vamos arrastar essa fórmula para nenhum local, mas é o que precisaremos fazer depois na função desloque, tá certo? Procura B4, neste intervalo, ponto e vírgula, queremos uma correspondência exata, ou seja, 0, fecha parênteses, Enter. Será que vai dar certo isso aqui? Ele trouxe aqui a distância de 203 linhas. Então, a partir da célula A2, que é o intervalo que eu coloquei aqui na função, ele calculou 203 linhas até o primeiro BA que ele encontra. Nós vimos que está lá na linha A204. Aqui, ó, A204. Está correto a distância. Então, a função corresp vai nos auxiliar com essa distância. Tá legal? Colunas, deslocamento de colunas em relação à referência. Não há deslocamento a ser feito, porque nós já colocamos a referência em B1, já está na coluna correta. Não tem distanciamento, é 0. A altura. Bom, a altura da lista será correspondente à quantidade de municípios de cada estado. Por exemplo, aqui no Acre, a quantidade de municípios é 22, são 22 municípios. Então, a altura seria 22. Mas, se eu seleciono aqui a L, Alagoas, olha só, eu tenho 102 municípios. 102 municípios. Ou seja, isso vai ter que funcionar de um modo muito dinâmico. Pois bem, qual função, então, tem a capacidade de contar quantas linhas, né, de municípios nós temos por estado? Já pensou aí? Olha só, a função que tem esse poder, este potencial, é a função conte-C, igual conte-C, conta neste intervalo aqui da coluna A, tanto pode pegar a coluna toda, como pode pegar só o intervalo. Estou adotando como padrão utilizar apenas o intervalo necessário. Então, de A2 a A5571, vou fixar aqui todo o intervalo, ponto e vírgula. Eu quero tudo que for igual a quê? Igual a B4, que é onde nós vamos selecionar o estado. Eu quero a quantidade de municípios do estado que nós selecionamos. Fecha parênteses, Enter. Ele está dizendo, então, que na Bahia nós temos 417 municípios. Será que procede essa informação? Vamos lá. A204, aqui, ó, Bahia. Eu vou selecionar aqui os intervalos. Aqui, terminou. 417 registros. Então, nosso conte-C está perfeito, funcionando muito bem. Deixa eu conferir com o Acre. O Acre são 22 municípios, né? Vou voltar aqui para o Acre. Acre, ó, 22. Maravilha, funcionando muito bem. E a largura? Qual a largura da lista que nós queremos? Ela tem uma coluna de largura. Então, é o número 1. Esses são os argumentos da nossa função desloque. Vamos criar, então, agora a função desloque, propriamente dita. Vou excluir esse desloque inicial que nós fizemos. Aliás, vou criar abaixo. Pronto, logo aqui abaixo. Igual, desloque, referência, B1. B1, fixei, ponto e vírgula. Próximo, a distância em linhas. Nós fizemos com a função corresp, lembra? Então, corresp, eu poderia clicar aqui nesses valores, mas a ideia é fazer um alinhamento e resolver tudo com uma única linha aqui de função. Tá legal? Corresp vai procurar listas B4, ponto e vírgula, no intervalo aqui da base, que seria de A2 até A5571, fixo, ponto e vírgula, correspondência exata 0. Fecha parênteses. Ponto e vírgula, próximo argumento, cos. Distância em colunas, nós vimos que será de 0, não há distância em colunas. 0.
ponto e vírgula. Altura. A altura, a função que nos deu a altura foi a função conte-C. Então, conte-C conta, então, neste intervalo que vai de A2 a A5571, ponto e vírgula, tudo que for igual ao que foi selecionado aqui em B4, onde selecionamos o estado. Vou fixar também, parênteses do conte-C, ponto e vírgula, volto aqui na base e vou fixar aqui esse B4. Esqueci de fixar esse B4, o resto está tudo fixo, perfeito. E o último argumento, a largura. Estamos no argumento de largura do desloque, que é uma coluna de largura. Fechei parênteses, Enter. Ele trouxe aqui logo de cara todos os municípios do Acre, ó, Acrelândia, até aqui Chapuri. Olha só, Acrelândia até Chapuri. Caso você esteja utilizando versões mais antigas do Excel, ele não trouxe essa lista, ele mostrou um erro para você aí na célula, tá? Não tem problema, vamos resolver isto agora. Eu vou clicar então aqui na célula onde eu criei a função desloque, vou selecionar toda a função aqui, ó, tudinho, e vou copiar, Ctrl C. Ctrl C, está copiado, pode sair da célula, pode dar um Enter ou um ESC, tanto faz, ó. Saí. Vamos criar um nome, guia fórmulas, grupo nomes definidos, gerenciador de nomes. Vamos em gerenciador de nomes, vamos criar então um novo nome, eu vou chamar de L municípios e vou colar a nossa função desloque aqui, ó, no refere-se a. Vou apagar isso aqui, Ctrl V, aqui está a nossa função desloque. Ok. Quer fazer um teste rápido agora? Mesmo que seja a versão mais antiga do Excel, isso aqui funciona, olha só. Criou o nome, clica aqui dentro da função desloque, olha só, ele vai dar um tracejado no intervalo que corresponde àquele nome. E aqui você pode confirmar que está funcionando corretamente. Ele está realmente buscando a lista do estado que foi selecionado. Tudo bem? Deu certo, então eu vou fechar. Venho aqui em listas novamente, aqui em cidade, E4. É cidade não, cidades, né? Aqui é uma lista de cidades, por favor. E vamos criar aqui em E4 uma validação de dados. Guia dados, grupo ferramentas de dados, validação de dados de lista, onde a fonte dessa lista, eu vou pressionar a tecla F3, L municípios, que nós acabamos de criar, ok, ok. E aqui está então a nossa lista que vai oscilar de acordo com o estado que foi selecionado. Olha só que bacana, você obtém o mesmo efeito do indireto, porém trabalhando com um tipo de tabela de base completamente diferente daquela que havíamos utilizado naquela aula. Tudo bem? Deu certo? Funcionou? Não se esqueça, na nossa página você tem acesso a download de tudo que nós trabalhamos aqui no canal, com os links dos tutoriais, né, respectivamente, bem como acesso às inscrições dos cursos aqui do canal Excel Online Brasil. Então já se inscreve no canal, dá um like no vídeo, acompanha a gente toda semana, tem muito conteúdo novo para você, para auxiliar você aí na sua carreira. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.